Olá, saudações a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos os amados que estão aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Conjunto José Bonifácio, Zona Oeste de São Paulo, e para aqueles que nos acompanham de casa. Hoje nós vamos seguir o nosso estudo sobre a 14ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, contida no livro Nisto Cremos. Então, nesta edição do livro Nisto Cremos, tem outras edições mais recentes. Nesta edição, começa o nosso estudo na página 226. Na semana passada, nós chegamos até a página 227, só 2 páginas. Hoje nós queremos adiantar pelo menos 3 páginas ou 4 páginas desse estudo. Claro que eu não vou ler as páginas assim, né, na íntegra, só algum trechinho aqui ou ali, mas hoje nós vamos então seguir nesse estudo. Vamos buscar então a palavra de Deus para o nosso estudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Tito, capítulo 2, verso 13. E antes de lermos o texto, eu vou fazer uma breve oração com aqueles que nos acompanham, tudo bem? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma vez nos encontrarmos aqui para estudar a Tua palavra, aqueles que estão aqui na Igreja de Bonifácio e aqueles que nos acompanham por algum aparelho eletrônico. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos ilumine, que o Senhor tire nossas dúvidas e fortaleça em nosso coração a fé em Jesus como nosso Salvador e no breve retorno de Jesus. Nos dê a Tua paz, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Tito 2,13. Tito, capítulo 2, verso 13. E aí a lição diz assim: a igreja, né, no caso a lição, o estudo do Nisto Cremos, a igreja unificada possui uma esperança, ou seja, essa esperança deveria contribuir com a unidade da igreja, porque nós todos esperamos o mesmo Salvador Jesus. Então, Tito 2,13. Qual é a mesma esperança da igreja? Inclusive não refere-se apenas à igreja adventista. O cristianismo no mundo, ou boa parte dele, se não todo, né? Boa parte dele, todo não, mas boa parte do cristianismo acredita que Jesus virá uma segunda vez nos buscar, e não que ele já veio, mas que ele virá, e a vinda será visível. Mais para frente nós vamos estudar essa crença, a segunda vinda de Cristo, com detalhes. Hoje não, tá bom? Vamos lá então. Timóteo 2,13 está escrito. Tito 2,13. Está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa esperança, diz o Nisto Cremos, né? Esta esperança é a fonte de alegria e paz e provê uma poderosa motivação para o testemunho unido da igreja. A igreja busca unidade porque toda ela espera a volta de Jesus. Mateus 24, verso 41, vamos ver isso aí. Mateus 24, verso 41. Então, essa promessa de Jesus, de voltar outra vez para nos buscar e levar para morar com Ele lá nas mansões celestiais, né, junto com Deus o Pai, é uma bendita esperança, porque nesse mundo, com as nossas vicissitudes, nossas dificuldades todas, os problemas que enfrentamos, saber que nós não estamos limitados a isso, mas que a nossa vida está ligada com Jesus para a eternidade é maravilhoso. Então vamos lá, Mateus 24, verso 41. Lucas. Pode. Assim a palavra de Deus. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha, um será levado, outro será deixado. Em outras palavras, Deus vai salvar aqueles que estão envolvidos com a esperança da vida dele. Aqueles que estiverem esperando, eles vão ser tomados por Cristo, né? Eles vão permanecer. Os levados aqui, você sabia dessa? Os levados aqui são os perdidos? Um será tomado, o outro será levado. Não, aqui, vamos lá, eu vou ler de novo. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Quem é levado é perdida.
A deixada é a salva. Por quê? Porque ele está comparando com o dilúvio. No dilúvio, a água veio, a água e levou a todos. Quem foi deixado? Noé, sua mulher, seus filhos, a mulher de seus filhos, eles foram deixados. O resto, a água levou a todos. Então, na segunda vinda, o deixado é o salvo, tá bom? Só para deixar claro aí. E aí, nós vamos agora para 1 João 3,3. Primeira carta de João 3,3. Essa segunda vinda de Cristo, que virá de forma, como um ladrão de noite, né? Cristo virá a uma hora que não espereis, né? A uma hora em que não espereis. Ela é a bendita esperança da igreja. No momento da vinda, um será salvo, o outro perdido. Né? Vai ter a separação entre salvos e perdidos. E agora, nós veremos o que a esperança na volta de Jesus implica para a nossa vida prática. 1 João capítulo 3 e o verso 3. Mateus. E todo o que tem esta esperança nele se purifica a si mesmo, como ele é puro. Então, a segunda vinda de Cristo não é apenas um elemento que unifica em virtude que nós esperamos ele vir. Não. Ele une também no sentido de que aqueles que têm essa esperança vão se purificar, ou seja, não vão se encaixar na moda atual ou na corrente mundana, nos pensamentos humanísticos. Né? Hoje em dia tem uma cultura dominante hoje em dia que ela gira em torno da busca pelo prazer por ter prazer, não prazer porque cumpre alguma função que Deus nos destinou, como o caso do casamento, quem é casado, mas não é uma cultura que está devotada ao próprio ventre, aos próprios impulsos, etc. Né? Então isso é mal. Então o cristão ele vai se purificar, ele não vai ceder de maneira aberta, né, como faz o mundano. Ele vai relutar isso, vai resistir a essas forças. Por quê? Porque o cristão nasceu para ser do alto. E ele nasceu para morrer para a vida antiga. Inclusive o batismo é outra coisa que nos une. Todo cristão é batizado. Então, Romanos 6, verso 3 a 6, Romanos 3, verso 3 a 6, perdão. Romanos capítulo 6, versículos 3, 4, 5 e 6. São 4 versículos, tudo bem? Vamos fazer Romanos 6, verso 3, 4, 5 e 6. Aí a gente vai seguir uma rotina aí. Raquel, você pode ler. Depois o Gil. Vamos lá? 6, 3. Aí o verso 4, o Gil, lá no fundo. Trovão, Gil. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte. Ou seja, todos nós começamos do mesmo jeito, identificados com Jesus na morte. Mas não só isso, nós somos identificados com Jesus quando a gente desce as águas batismais, né? Como se estivesse sendo sepultado, o velho Samuel. Vai lá, Gil, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Aí... Então, assim, existe uma morte para o eu antigo e um renascimento para o eu com Jesus, né? Para a minha vida com Jesus. Há uma virada de 180 graus do rumo, né? Nós estávamos indo para baixo, só descendente, do caminho descendo. E aí, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a ter um caminho de ascensão, do tipo, eu estou subindo a minha vida espiritual, eu estou tentando parecer mais com Jesus, hoje e amanhã e depois. Então, nossa vida é em ascensão, é subindo para próximo do modelo de Jesus. Então, essa ascensão une os cristãos, porque nós todos estamos na mesma busca, entendeu? Vamos lá, então, verso seguinte, Lucas. Samuel, posso fazer uma pergunta? Pode falar, manda aí. Esse gancho que você falou do batismo aí, e aquelas pessoas que viveram no Antigo Testamento, vamos dizer assim? Nós não tínhamos, pelo menos eu não sei se tem algum livro de relatos, se já teve batismo antes de João Batista, não sei.
Como que Sim. fica essas pessoas? Eu sei que Paulo fala um pouquinho sobre isso, né? Sim, Sobre sim. o batismo. Ele fala E, sobre. Fala. e outro detalhe, Jesus, onde entra Jesus no Antigo Testamento, assim? Como que as pessoas entendiam a salvação, assim? Boa, ótima pergunta. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que no Antigo Testamento não havia o batismo como nós praticamos agora, no Novo Testamento, de Jesus para frente, né? De João Batista para frente, né? Mas no Antigo Testamento havia cerimoniais de purificação, que eram por imersão, banhos purificadores. E é desse costume de banhos purificadores que surgiu o batismo no Novo Testamento. Quando a pessoa se banhava para poder se limpar de alguma impureza cerimonial ou até física, ele entendia que a água estava purificando ele, limpando ele. E isso foi associado no Novo Testamento com o afundar nas águas como se fosse a morte e sair como se fosse a ressurreição, como Cristo morreu e ressuscitou, né? E é verdade, você falou assim, mas como fica Cristo lá no Antigo Testamento, né? Assim, como é que era? Então, as pessoas, elas acreditavam na promessa de um vindouro Salvador, porque Cristo, ele existia, no Antigo, sempre existiu, né? No Antigo Testamento normal, como sempre, mas a questão é que Jesus não aparecia para eles como o divino portador de pecados. Eles entendiam simbolicamente que o ritual de morte de animais no santuário terrestre, ele simbolizava o inocente morrendo pelo culpado. E eles associavam aquilo à promessa de uma salvação pelo Messias vindouro. Mas eles não tinham batismo, formalmente falando, né? Na verdade, os homens tinham um cerimonial de entrada no Israel terrestre, na fé de Israel, que era o cerimonial da circuncisão. O cerimonial da circuncisão era só para os homens, não era para as mulheres. Mas quando o homem vinha, a mulher vinha e os filhos vinham no bojo, sabe, no pacote. Ele fazia a circuncisão e os meninos da casa faziam circuncisão. E as mulheres, elas entravam no pacote daquela conversão do pai e dos meninos para a igreja, para a religião judaica. A mesma coisa, não é a mesma coisa no Novo Testamento, porque no Novo Testamento não são os homens apenas que são batizados, as mulheres também, né? Indistintamente, né? Isso é uma coisa importante da unidade do cristianismo. Quer ver? Vamos continuar. Aí a lição da escola, não, a lição da escola sabatina, é o hábito, força do hábito. O Nisto Cremos vai falar então do corpo o seguinte. A leitura parou com, vamos lá, Lucas, você já fez, Lucas? Você já fez? Vai lá, Mateus. Então, verso 4, por favor, Mateus. Agora bem, há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. E há diversidade de serviços, porém o Senhor é o mesmo. E há diversidade de atividades, porém Deus, que está energizando todas as coisas em todos, é o mesmo. Eu não sei se na leitura rápida você chegou a pegar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 4 fala do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está falando do Espírito Santo. Aí no verso 5 ele fala de Jesus, ó, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí ele está falando de Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Verso 6 ele vai falar do Pai, ó, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você percebe que a presença sutil do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão envolvidos aí com a operação dos dons na igreja. E a igreja, olha que interessante, aí que tá, né? Por exemplo, eu canto, mas eu não sou o cantor, sabe? Eu canto. Eu até consigo uma certa frequência de afinação, de ser afinado. Mas cantando com vozes em tons diferentes, né, como que chama, em naipes diferentes, barítono, baixo, segundo tenor, primeiro tenor, primeiro soprano, segundo soprano, contralto, primeira contralto. Quando junta as vozes, eu posso me perder. Então eu não sou tão firme na música. Eu consigo, mas eu não sou tão firme. Agora tem gente que é natural, ele canta por quê? Porque já é o dom daquela pessoa. Ela com pouco esforço, ela se torna ótima. Se ela fizer um esforço muito grande, ela fica perfeita, se parece uma cantora internacional.
Por quê? Ele tem um dom, foi dotado com o dom de Deus para aquilo. E aí, aquele que não tem um dom tão bom de canto quanto eu, não sou tão bom, eu vou me ver privilegiado e enriquecido por aquele dom que o irmão e a irmã estão desenvolvendo na igreja, lá na frente. E o irmão que está pregando, que prega bem, que faz pregações, como que chama, faz apelos espirituais no final, e as pessoas atendem, vai cumprir uma função que eu também não consigo ter muito bem. E eu entro numa parte que é o instrução, é estudo da palavra de Deus. Aí eu vou estar cumprindo uma função que às vezes o cara que canta, ou a mulher que canta, ou o rapaz que faz a recepção da igreja junto com a sua esposa, ou a pessoa que está fazendo um apelo missionário, e eu não tenho o mesmo dom, eles não conseguem fazer como eu faço. Ou não tem a mesma versatilidade que eu tenho no ensino, na instrução. Então, cada um na sua tarefa. Isso é rico. Porque, olha que interessante, aí a gente começa a pensar no seguinte: existe unidade na igreja, existe unidade na diversidade. O que significa isso? São diversos dons diferentes, mas todos estamos, apesar de estarmos com dons diferentes, né, termos habilidades em áreas diferentes da nossa vida, nós todos estamos trabalhando para o bom andamento da obra de Deus através da igreja. Essa ideia de unidade é importante, porque quando você percebe que você não tem um dom do outro, você valoriza o outro. E ele vê aquilo que ele queria nele, ele vê em você. Aí ele valoriza você. E aí, e mesmo, por exemplo, tem uma pessoa com o mesmo dom musical que o outro. Só que um está começando agora e o outro está com 20 anos de experiência. Esse vai orientar o outro. E eles vão se sentir mutuamente agradecidos pela presença. Primeiro, porque quando eu ensino, eu reforço o que eu aprendi. E aquele que não aprendeu ainda, mas que tem um dom, ele vai ficar grato por estar aprendendo. E vai aprender com ele, com o professor, às vezes técnicas didáticas de como ensinar a música. Exatamente. Mesmo o professor, às vezes, aprende questões que ele não tinha pego, não tinha passado pela cabeça com um aluno normal. O aluno está aqui, ele falou, mas não é tal coisa? Ele, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Não é que é verdade, não é? E a gente aprende um com o outro. Então, nesse caminho não há lugar para glória pessoal, porque nós estamos aqui para glorificar a Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Salvador, ele que mantém o corpo unido, né, mediante a presença do substituto, o Espírito Santo. Então é isso, a gente precisa estar ciente dessa unidade. Olha, daí a gente não deve dar lugar para rachadura na igreja, para briga, para ostentação, para discórdia, para ficar, né, batendo de frente com o outro. Não veja toda oportunidade de divergência como uma oportunidade de você ficar querendo massificar sua opinião. Fica na sua. Se é do Papai do Céu, se você está certo, mas cedo ou mais tarde todo mundo vai ver que não era por aquele caminho, era pelo seu. Né? Então é isso aí. Olha, aqui ó, nós temos ainda ó, a abrangência da unidade. Pode mandar. Pode mandar mais uma. Essa unidade que você está falando aí, ela não tem nada que a ver com ecumenismo, né? Tipo, ótimo. Não sei se você vai falar disso aí mais pra frente. Vai. Com certeza vai. Então, Com certeza nós vamos entrar nisso. Ó. É unidade de que natureza? É mais ou menos isso que ele está perguntando. É uma unidade de natureza plena, absoluta, em todas as circunstâncias, ou unidade específica, com clareza? Que tipo de unidade? É específica, vocês vão ver já. Mas vamos adiante, nós vamos agora para... Deixa eu chutar aqui, é esse aqui, ó. Romanos 15, versos 5 e 6. Os crentes, antes, vocês vão procurar aí, tá? Romanos 15, versos 5 e 6. Romanos 15, versos 5 e 6. Eu vou seguir aqui, tá? Ó. Os crentes experimentam unidade de mente e de julgamento. Unidade de mente, nós temos o mesmo propósito, a mesma busca e tal, e de julgamento, ou seja, sabemos o que é certo, o que é errado, tem que ser certo e errado para todo mundo. Entendeu? O que é de Deus, certo e errado, é para todo mundo. Observe as seguintes exortações do apóstolo Paulo. Romanos 15, 5 e 6. Vejamos as exortações então. Vai lá, Lucas. 5. O 5 diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação
vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo, lindo. Para que a uma voz quer dizer assim, uníssono, com um tom só, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a gente tem que estar junto no mesmo sentimento de uns para com os outros e concordando uns com os outros. 1 Coríntios 1,10, vamos lá, 1 Coríntios aí na frente, 1,10. Primeira carta aos Coríntios 1,10. Agora, Raquel. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, Isso. antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Olha aí. Sejais unidos, não haja dissensões. Tem versões que dizem divisões. Não haja divisões entre vocês. Aí, 2 Coríntios 13, 11. Olha como tem coisa importante na Bíblia aqui que nós não devemos ser divididos. 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, tá bom? Então, não, e isso tudo que a gente está vendo aqui na igreja, e você que acompanha de casa, pode nos seguir nas leituras dos versos. Isso é para a gente notar que se o assunto da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo, não fosse algo tão importante, a Bíblia não gastaria tanto tempo com o tema da união. Os irmãos têm que ser unidos. Porque há uma importância muito grande nisso. Então, 2 Coríntios 13, verso 11. Agora está no Gil. Vai, Gil. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aí é interessante. Parece que o apóstolo Paulo está admitindo que pode surgir situações na igreja que queiram perturbar a paz. E como ele sabe que pode surgir isso, ele exorta dizendo, então, regozijai-vos, sede perfeitos. Perfeitos aqui tem o sentido de maduros, tá? Aí diz assim, sede consolados, sede de um mesmo parecer e vivei em paz, porque ele sabe que há o perigo de surgir alguma coisa, uma querela entre um irmão e uma irmã, ou dois irmãos, de não ter mais a paz. Então ele está exortando, vivei em paz. Não se entregue à primeira tentação externa de Satanás para você brigar com alguém da igreja. Não se entregue ao primeiro impulso do seu coração para você brigar com alguém. Viver em paz. Seja maduro, não fica arrumando confusão desnecessária, porque na igreja não deve existir esse tipo de coisa. Pode acontecer, mas não deve. Pode acontecer. E a forma de falar. E olha, e quem é marido sabe que se você dá uma palavra mais ou menos assim, não específica, você vai dar um BO. Olha o que acontece, eu vi uma recentemente que dizia assim, o marido falava pra moça assim, a moça vai ser com você. Aí eu falei assim, e ela era bonita? Olha que enrascada que ele foi entrar. Se ele fala que era, ela vai ficar com ciúme. Se ele falar que não era, ela vai falar, então não sou bonita? Você tá entendendo, Luciano? O homem tem que saber o que falar, porque se falar, você vai enrolar. Vai enrolar por... Não é que ela era bonita, ela lembrava você, porque até assim. Sim, você entendeu? Então, assim, na igreja, não é, pode ser um exagero aqui de uma. Né, mas assim, é para você pensar, porque dependendo do jeito que você falar,
você vai caçar problema sem estar precisando, você não está procurando, só porque você falou de maneira impensada. Exatamente. Não, o que aconteceu? Ah, não, a vizinha me pediu uma meia xícara de açúcar que acabou dela. Rapaz, se você vai dar um patetê isso aí, é verdade. Dependendo do que você fizer, com quem fizer, né? No caso assim, o tratamento, tal, bom dia, boa tarde, é melhor você passar direto, não falar nada, para não levantar. Vai da forma que falar e como você passa por alguém. Ou, por exemplo, pega muito mal, que você esteja conversando com alguém e, principalmente aí se no caso for sua noiva, sua namorada ou esposa, e quando passa uma pessoa do lado que chama atenção, você fica olhando, você matou, apanha, a irmã que dando testemunho, apanha. Então assim, é o procedimento, é como vai proceder, qual a pessoa vai ter, se a postura vai ser, digamos assim, íntegro, né? Ou se a pessoa vai ser uma pessoa corruptível, né? Olhar muito as mulheres quando estão se pegam esse Aí acaba dando na cara. Aí não, é a maneira, né, que você falou, é a maneira. Vamos lá. Então vamos seguir adiante aqui no a unidade na diversidade. Eu vou explorar um pouco mais essa questão, porque o livro está demandando isso. Vamos para 1 Coríntios 12, verso 11. 1 Coríntios 12, nós estamos na segunda, nós vamos para 1 Coríntios 12, 11. Porque lá, 12, 11, de primeira carta. Então, 12, 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai comentar o seguinte, antes de ler, segura aí, olha. O corpo possui muitos órgãos, todos eles contribuindo para o desempenho ótimo do corpo. Todos eles preenchem uma função vital, embora suas tarefas sejam diferentes, nenhum deles é inútil. Tem uns órgãos que são visíveis, outros que estão internos, a gente não vê. Então, nesse sentido, ele diz assim, esse mesmo princípio opera na igreja. Deus distribui seus dons como lhe apraz a cada um. Vamos ver isso então, vai lá a leitura. Diz assim, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só, e o Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esse verso me incomodou, rapaz. Esse verso me incomodou. Uma época da minha vida me incomodou. Entre os 18 anos, quando eu me batizei, até os 24 anos, mais ou menos, 6 anos de vida da igreja, batizado, eu já conheci a igreja, nasci na igreja, eu nasci no convívio dessa igreja, lá do Linhares Tralvim, tá? Não aqui. Mas dos 18, quando eu batizei, até os 24 anos, eu vivi incomodado com esse verso. Ele não... Porque eu queria ser profeta. Mas não é como eu quero. Hoje eu agradeço a Deus, obrigado, Senhor, por não me ter feito profeta. Por quê? Porque a missão do profeta é terrível. Se é dura de ser, quer dizer, é difícil. Vai imaginar o Zacarias, que foi morreu de no santuário. Isaías morreu cerrado no meio. Jeremias morreu livre, mas ele foi perseguido, jogado na fossa da guarda do Palácio de Jerusalém, de ponta cabeça, amarraram o pé dele e desceram de ponta cabeça na fossa. Isso é o Jeremias, não é brincadeira ser profeta, pelo amor, né? Então assim, eu pedia, hoje eu falo assim, Senhor, que bom que o Senhor não me deu o dom de profecia, porque misericórdia para aguentar tudo que o profeta aguenta. Então Deus é sábio, Ele sabe o que não vai dar para você. Não é como eu quero, se fosse como eu queria, como eu quisesse, né? Eu teria pedido para Deus, Deus me torna um cantor como o segundo tenor do Quarteto Arautos do Rei americano, dos anos 60 e 70, pronto, Jerry Patton. Eu queria ser um cantor como ele. Não sou cantor como ele, é como Deus quer, não como eu quero. Ele vai falar assim, eu te escolhi para fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa na minha igreja, acabou.
Sim, senhor, eu tô aqui para ser servo, não senhor. Para ser servo, vou sim, senhor, vou fazer o que o senhor mandou fazer. Né? De uma forma prática, para descobrir o talento que você tem, o dom. Se deixar usar ou se envolver em cada setorzinho da igreja. Vai ter aquele setor que o pessoal vai perceber que você tem o dom. Fala, nossa, como você deu um dom para aquilo? É para aquilo. Como você faz bem isso? Olha, como você faz bem isso? Rapaz, as coisas... Mas quem está de fora tem essa percepção. Sim, Gil, assim, o Gil tá falando, é tudo que ele tá falando, é desse jeito que ele tá falando, assim. As coisas fluem na sua mão, nossa, como multiplica, como fica bom, não é assim? Você nasceu para quê? Pronto, Gil. Mas se você ficar no banco e falar assim, eu vou sair da Hã? Então, tá vendo? Ela se envolveu, pô, é isso que eu quero fazer, já se identificou. É assistência social. Isso aí tem a ver com Romanos 12, depois a gente vai ver isso aí, tá? Depois a gente vai ver isso aí, sobre assistência social, tá bom? Obras de misericórdia. É isso que é o seu dom. Vamos lá. Então vamos seguir aqui adiante. João 15, de 1 a 6. Aqui tem algumas chaves do saber maravilhosas. Ou seja, nós vamos descobrir agora, no Evangelho de João 15, que existem alguns segredos dessa questão da unidade em Cristo que são assim, chave, são decisivas, sabe? João capítulo 15, o Evangelho, é claro, né? Versos de 1 a 6. Aí eu não vou pedir para um ler 6 versículos, mas vamos cada um ler 2, pode ser? Onde está a leitura? Aqui. Lê 2, depois Raquel 2, depois assim por diante, vai lá. Eu sou a vide verdadeira, e meu pai é o vinhateiro. Todo pâmpano que em mim não produz fruto, levanta-o, e todo que produz fruto, limpa-o para que produza mais fruto. Tem uma linguagem que não está na tua versão, que é assim, que não aparece aí, é assim, ó. Eu sou a vinha, ou sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, lavrador. Aí, todo aquele que estando em mim não produz fruto, o meu pai o corta e lança fora, tira. Sim, sim. Todo aquele que estando em mim produz fruto, meu pai o poda para ele produzir mais. Olha que interessante. É diferente cortar e lançar fora de podar. Ou seja, todo mundo recebe corte, tá? Nessa vida. Nós estamos na videira que é Cristo. Essa é a ideia, né? Nós estamos na videira. Ele é a videira e nós somos galhos de Jesus. Estando ligados a Cristo, se eu estou ligado e eu não produzo fruto, passa uma estação, passa outra. Fechou um ciclo de 1 ano e eu não produzi fruto, ele corta aquele ramo, acabou. Agora, aquele que produz fruto, ele poda, ele não arranca o ramo fora, aquele galho. Ele poda o galho para o galho crescer, se multiplicar e rachar em vários galinhos. É essa a ideia. Vai lá, o verso 3 e 4, Raquel. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Assim? Isso. 3 e 4 você leu, né? 3 e 4. Então, é preciso estar em Cristo para produzir fruto. Então, já vai para a gente pensar aí, ó. Essa hora, é só para lançar brasa na consciência de cada um de nós, né? Eu primeiro estou jogando na minha aqui, tá? Se eu não estou produzindo fruto, logo não estou... Né? A matemática é essa. Vai lá, Gil. Verso seguinte, 5 e 6. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Misericórdia. Nós temos aí um segredinho máximo dessa leitura que está no verso 5, que eu acabou de ler. Sem mim nada podeis fazer. Então aí nós já temos aí o segredo do sucesso e do fracasso junto. Com Jesus, sucesso. Podemos fazer aquilo que somos chamados a fazer.
Mas sem ele, não tem como vai dar certo, não vai sair esse negócio. Então a gente precisa estar ligado com Jesus todo dia. Agora no verso 6 é duro, hein? O verso 6 é fogo, hein? É fogo, fala aí. Eu vou dar um exemplo de uma mulher que não pode ter filho. Qual é a situação dessa? Rapaz! Mas aí, o fruto, no caso da Bíblia, né, o que ela fala, é verdade que o fruto do amor entre o marido e a mulher é o nascimento de crianças, de filhos, né? Mas tem casais que um homem ou outros são estéreis. A falta de todos os filhos não significa que o amor dos dois não gerou fruto algum. Não gerou filhos, mas não que não gerou fruto algum. Porque o próprio testemunho de amor do casal permanecendo junto a vida toda já é um fruto. Por exemplo, Abraão casou com Sarai. Isso é antes deles mudarem o nome, Deus mudar o nome dos dois. Né? Abraão casou com Sarai. Ambos não tinham filhos nenhum até os 90 anos de idade. E o casal sem fruto nenhum, eles não eram testemunho de genuíno serviço de Deus divino para os seus servos, para aqueles que andavam junto com ele, para todo mundo, eles não eram testemunho de fidelidade? Claro que sim. Então, o fruto do genuíno cristianismo, o genuíno serviço de Deus, né, de que eles eram servos de Deus, tanto Abraão como Sarai, isso estava na vida deles, no dia a dia, né, na como lidava com as coisas, na administração do lar, dos bens, no trato com os funcionários, que ele tinha muito. A Bíblia diz que Abraão tinha muitos funcionários, tanto que ele juntou os funcionários dele e lutaram contra 4 ou 5 reis, e venceram os reis. Então ele tinha muito funcionário ao cargo dele, ele era um homem rico da antiguidade. E ele assim era servo de Deus, mesmo sendo um homem rico. E ele testificava de Deus, os frutos são essas coisas. É claro que o fruto mais expressivo do amor de um casal é o nascimento de um filho, uma filha, né? Esse fruto pode ser espiritual. Sim. E no caso de aí é só uma outra, digamos assim, uma parte. Natureza é uma natureza diferente de fruto, né? Exatamente. É outra coisa que eu ia falar, por exemplo, no sentido de podar, aí o lavador está cuidando. Isso. Está cuidando. Né? Esse é o sentido de podar, né? Essa coisa. Agora, uma coisa é assim, uma pessoa está em Cristo, e ela não tem. E ela nem foi podada, alguma coisa estava muito errada. Vamos lá. Ela foi cortada, então, foi jogada, lançada fora. Presta atenção. Vocês vão ver o texto bíblico agora, que vai mostrar que essa poda é disciplina. Vamos lá, abrir Hebreus. Vamos lá. Tá fora do script, tá? Tá fora do script. Mas para entrar na sequência de comentários de vocês, Raquel, Gil, para entrar um pouco nessa linha de pensamento, vamos para Hebreus. E agora vocês vão abrir no capítulo, eu acho que é 10, deixa eu ver aqui, é 10 ou é 11, só um instantinho. É que eu tô mais atrasado que vocês, vamos lá. Capítulo 10, capítulo 10. Abre a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e vocês vão ler do verso 25 até o 27. São 3, tá bom? Então a leitura vai lá, 1, 2, 3, pode ser? 1, 2, 3, Lucas, verso 25, 26, Mateus, e 27, a Raquel. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, da segunda vinda, mais devemos ser repreendidos, admoestados, avisados, cuidado, aquela coisa, né? Nós estamos chegando perto, você não pode vacilar, então cuidado. A necessidade de constante admoestação é conforme nos aproximamos da volta de Jesus. Siga 26, segue lá. Porque se continuamos pecando voluntariamente, depois de haver recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Verso 27. Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quanto a essa questão de admoestar uns aos outros e de ser podado, disciplinado, vai para Hebreus 11 agora. Hebreus 11, verso 20 e... Não, verso, perdão,
verso 5 até o 9. Hebreus 11. 11, não, 12. 12, versos 5 até o 9. Tem uma pergunta muito importante lá. Vai lá então, agora a leitura está com Gil. Gil, lê o verso 5 e o 6, pode ser? Hebreus 12, verso 5 até o 9. É 12 ou 11? 12. Agora vocês vão ver a questão do poda, não, o Gil estava falando ali, ele frisou. 12. Verso 5 e 6, tá você? E se estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele corrige e açoita. Pá! Vamos lá, Lucas, pega o verso 7. O verso 7, Lucas. 7 e 8. É para a disciplina que perseverais. Aí tem um parênteses, né? Deus vos trata como filhos. Fecha parênteses. Pois que filho há que o pai não corrige? Hein? Que filho há que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Vai lá, o verso 8, então, Lucas, segue. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Opa! Quer dizer que a pessoa não é filha de Deus. Se a pessoa está sem correção, ela não é corrigida, não é filho, é bastardo. O pai, qual pai que não corrige o filho? Aí ele está falando, se vocês não participam da correção, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. Porque o filho participa da correção, ou seja, o filho é podado. Ele é açoitado para ele produzir frutos. O que é o açoite? Você corta lá o galinho, né? De ladinho, assim, diagonal. Você corta ele para ele ramificar para um lado, para o outro. Você poda para ele crescer mais. Então a poda faz parte da disciplina, da correção do Senhor. O verso seguinte, o verso 9, você pode ler, Mateus? Ademais, nós havemos tido a nossos pais naturais, os quais nos castigavam e os respeitávamos. Não seremos muito mais dóceis ao Pai dos Espíritos e viveremos? Ou seja, não vamos aceitar a correção dele? Claro que sim, não, certo? Exato. Então, uma pergunta retórica dizendo assim, poxa, se você suportou a disciplina do seu pai e sua mãe, por que você não vai respeitar a disciplina do Senhor, que é muito mais... É que hoje, às vezes parece ser meio anacrônico, né, cara? E dizer isso hoje, eu acho que fica difícil entender do ponto de vista que eu não tenho filho. Então eu entendo as pessoas, né? Pô, não pode corrigir, não pode falar nada. Eu entendo. Senão você constrange, senão... Então, mas eu acho que se você dissesse isso... Hoje é meio que anacrônico, é verdade. Isso, há 50 anos, tudo bem. E ficaria mais entendível aqui. Hoje, teus pais, vários pais não mais filho, não corrigem. Então, os meninos só faltam tripudiar no chão do mercado, gritando e batendo o pezinho no chão, que eu quero tal coisa, que eu quero agora, que eu quero agora. Ou seja, a criança que manda no pai, não é o pai que manda na criança, não. Na minha época, se você atravessasse na frente do meu pai conversando com a visita em casa, ele dava um olhar fulminante, eu já sabia que eu ia tomar direitinho. Eu ia tomar sentada. O que? Esse outro rapaz... O que, filho meu? Nossa, não brinca não. Não podia atravessar na frente da visita do meu pai, não. Eu tinha que dar a volta do outro lado, a volta na casa. Às vezes nem saía do quarto. Porque se a conversa era séria, minha mãe falava assim, não atrapalhe seu pai. E a gente, aí se atrapalha, aí se atrapalha. Só de olhar, você, opa! Mas parece que tinha mais sabedoria, sabe? Sim, exatamente. Exatamente. Não, pai de adolescente sofre, viu? Na hora que o filho chega na adolescência, você vê o que é bom para tosse, viu? Na adolescência. Vamos lá, aqui, a unidade da fé.
Vamos ver aqui a citação, tá? A citação é... Abre aí a citação, Apocalipse 14, 12. Está escrito assim no Apocalipse 14, 12. Antes de ler, tá? Procura aí, espera, ó. A diversidade de dons não implica, porém, em diversidade de crenças. Não é assim. Nos últimos dias, a Igreja de Deus será composta por pessoas que compartilham a plataforma do Evangelho eterno. Suas vidas serão caracterizadas pela obediência aos mandamentos de Deus e pela fé de Jesus, ou seja, crendo nas coisas que Cristo cria e ensinava, entende? Então vai lá, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então existe uma unidade desses que esperam a volta de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Deus, têm a fé de Jesus. Isso implica que eles perderam a personalidade deles, que eles perderam o dom pessoal deles? Não, cada um tem o seu dom. Mas eles estão unidos numa missão, unidos na crença. Não é cada um pensa de um jeito, acredita de um jeito nas verdades bíblicas. Não é assim, não. É a unidade de fé. Quão importante é a unidade da igreja? A unidade torna eficazes os esforços da igreja. Repito, a unidade torna eficazes os esforços da igreja. João 13, 35. Estamos terminando já, que daqui a pouco vai vir a vigília. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá dando o nosso horário já. Vamos terminar. João 13, 35. 13 ou 13? 13. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Bom, aí está. A verdadeira unidade entre os crentes elimina essa atitude de provocar desgosto nas pessoas. Tal unidade em Cristo, segundo mostrou Jesus, para que o mundo para o mundo a maior evidência de que Ele é o Salvador do mundo, Salvador do seu povo, né? Então nós precisamos crer amar como Cristo amou e pensarmos de uma maneira só, quer dizer, temos a mesma fé, as mesmas crenças, tal. Onde está escrito isso? Em João 17, 23, que aliás nós citamos lá no primeiro estudo semana passada, mas a lição está trazendo à tona de novo, quer dizer, o livro, no transcorrer da exposição da unidade da igreja, o livro Nisto Cremos, ele cita mais de uma vez João 17, verso 23. Está escrito assim, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amaste a mim. Ou seja, o mundo vai crer que Jesus foi enviado quando você, Raquel, tiver a mesma afinidade de pensamento, de crença, de fé, que o Gil, que o Lucas e os membros da igreja. Então, é disso que se trata. E ainda mais, a unidade revela a realidade do reino de Deus em Salmo 133, 1. Vamos lá? Salmo 133, 1. Esse salmo é muito bonito. Salmo 133, 1. A leitura Lucas. Lucas da Silva Sauro. Vamos lá. Salmo 133, 1. 133. E ele é maravilhoso com esse textinho aqui, viu? Poxa. Bora lá? Vamos lá então. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Muito lindo, né? A unidade demonstra a força da igreja. Se a igreja ela é forte na medida em que for unida. Se a igreja for dispersa, ela não oferece risco nenhum para o inimigo. E aí a gente vai ler 1 Coríntios 3, 9. Primeira carta aos Coríntios 3, 9. E a lição, né, no caso, o ensino do livro Nisto Cremos, ele menciona a orquestra como exemplo. Por que a orquestra? Porque a orquestra é um ótimo exemplo para falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Porque a orquestra ela tem os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, os instrumentos de corda e os vários naipes deles, né?
Tem violoncelo, violino, tem a viola clássica, ela tem vários naipes de instrumentos. Aí, cada um toca num tom diferente, mas seguindo o comando do maestro, o som sai muito bonito, sai uma beleza, você vê uma harmonia, apesar de serem um para lá, outro para cá. Você fala assim, você ouve cada um, não tem nada a ver um do outro, mas quando você ouve eles num conjunto, seguindo aquela sequência de tempo, de duração, de timbre, de nota, fica uma coisa quase perfeito, né? Fica impressionante. Milimetricamente segundo, né? O Não milésimo é? segundo. Você pensa assim, como puderam fazer uma coisa tão extraordinária? E quando você vê isso, a gente vai espantar mais ainda conforme a gente for para o passado e a gente consultar obras de Beethoven, Vivaldi, de Handel e outros tantos artistas da música, como Johannes, como é que chama? Kepler é o astrônomo. Eu sei que tinham vários maravilhosos. Então, esses homens que produziam essas obras clássicas da música, permite a gente perceber como é importante que a igreja entenda que, apesar da gente ser totalmente diferente um do outro, seguindo o Maestro Jesus, né, aí a coisa fica linda, né, a sinfonia fica bonita. Então a gente precisa dessa liga, né? 1 Coríntios 3,9, já acharam? Sim, pode ler? Vai lá, pode ler. Porque somos colaboradores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Agora, nós vamos entrar numa sequência de textos que fala sobre o alcance da unidade. Ou seja, delimitando, nós vamos ser unidos aqui, o que liga a igreja nessas unidades, nesses pontos. Aí, nós já vimos alguns. Está ligado ao Espírito Santo, a unidade no Espírito, está ligado a Jesus, que a videira sem mim não pode nada poder só ser, está ligado no amor, são vários sozinhos que estão ligados. Mas esse parte do livro, alcançando a unidade, aí vai falar sobre esses tópicos, veja bem, a fonte da unidade, o Espírito Santo como unificador, já vimos, vamos ser. Aí tem outro tópico de Espírito Santo como unificador, eu estou falando que a gente vai estudar, tá? O foco na unidade, o papel dos dons espirituais na obtenção da unidade, a base para a unidade, a base legal da unidade. Muito bom isso aqui. Um novo mandamento vos dou, já vimos isso aí, não precisa nem chover no molhado. A impossível possibilidade. Note bem que texto, olha que interessante. A impossível possibilidade. Realmente não parece humano a gente se unir. Não parece humano, não parece uma obra normal do homem a gente se unir. Mas sim, Deus pode capacitar a igreja para se unir, obra sobrenatural. Nós vamos dar no próximo estudo, lançado o estudo, já 4h25 praticamente. Deixa eu ver aqui, 4h27 aqui no meu, né? Então a gente vai dar uma pausa agora para a gente seguir semana que vem, mas já estudamos bastante, né? Bastante coisa sobre unidade. E já dá para a gente ter uma ideia que o assunto não é de pequena importância, não é à toa que a igreja adventista colocou como uma crença fundamental da igreja. Então não surgiu de brincadeira, a gente vê que a evidência bíblica para a unidade da igreja, do corpo de Cristo, é muito grande. Então, vamos seguir o nosso estudo. Nós aqui na Igreja de Desabrir Fácil e vocês que nos acompanham online, via seus aparelhos. E espero vocês novamente aqui no próximo sábado, às 2h30, quem puder presencialmente, quem não puder online. Deus abençoe a todos, um abraço e até mais.